Boa tarde, na presença de Jesus. Eu quero agradecer a todos que irão entrar e já estão aparecendo nessa live, aqueles que posteriormente irão assistir. Deus seja louvado. Glória seja dada para sempre ao nome do Cristo ressuscitado. Hoje uma live especial, talvez durará um pouco mais de uma hora, mas eu quero louvar a Deus por cada irmão que está entrando. Nós vamos falar hoje algumas curiosidades sobre a morte de Jesus. Eu estou aqui na presença dele para falar contigo nesta tarde. Boa tarde, Pai Senhor, minha irmã Amanda. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos iniciar essa live. Irmão Nelson, Deus abençoe, irmão Nelson. Todé. Glória a Deus e toda a sua família. Vamos trazer aqui algumas novidades, conhecimento sobre a morte de Jesus. Em que época nosso Jesus morreu? Em que época Jesus morreu? Nós estamos aqui com a palavra de Deus. Jesus morreu na Páscoa, Pessage, que significa pular além da marca ou poupar, que ocorre a festa judaica entre os dias 8 de abril a 16 de abril de 2020, esse corrente ano. A festa do Pessage é celebrada, Letícia, Paz do Senhor, minha irmã, durante 8 dias no início da primavera em Israel. É no mês hebraico chamado Nissan. A data comemora a libertação dos judeus da escravidão do Egito. Elimina todos os elementos fermentados dos lares, somente é ingerido mitzá, ou pão asmo, pão sem fermento. Nas 2 primeiras noites do Pessage, a família é reunida na realização do Seder, quando conta a história do êxodo, ou da saída do Egito. Pois o Pessage, a Páscoa, lembrava a libertação do Egito, do tempo em que o povo de Israel sofreu no Egito. Foi durante 420 anos que viveram no Egito. Porém, nos últimos anos, o faraó que ali dominava, não conhecia a Yosef, o José, passou a oprimir ao povo de Deus. Então nós vemos pela palavra de Deus que o Senhor desce com mão forte e poderosa para libertar o seu povo, porque Deus sempre olha para o sofrimento do seu povo. E nós vemos Êxodo, que é Shemot no hebraico, que significa saída ou peregrinação, no capítulo 12, Deus dá ordens expressa que matasse um cordeiro e tinha especificações. Esse cordeiro deveria ser de 1 ano, sem mancha, e colocasse aos umbrais da porta com hisope, tipo uma esponja, que era colocado a marca do sangue nos umbrais, ou seja, no batente da porta. E aonde era colocada a marca deste sangue? O anjo do Senhor que veio para destruir, o anjo do Senhor que veio ali, que mataria os primogênitos dos egípcios, a casa onde houvesse a marca do sangue seria poupado. Por isso o termo Páscoa, Pessage. Jesus celebrou a Páscoa, ele morreu na Páscoa. João disse, Rocanã Batista diz que ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele instituiu a Santa Ceia. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Agora, a partir da morte de Jesus, o pão representa seu corpo e o vinho representa seu sangue. Então vamos ler
Lucas 22, 19. Lucas 22, 19 nos traz: tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22 e 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois de cear, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas Paulo é mais detalhista em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. No versículo 24, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Por que em memória? Porque o ser humano tem a memória curta. Jesus faz milagre hoje, amanhã já se esquece. Muitos vivem de milagre em milagre. Se Jesus não operar amanhã, já se desviam da presença dele. Então, o ato de lembrar o Pêssage, a Páscoa, e lembrar também da morte de Jesus, é para nunca esquecermos do benefício de Deus e da graça poderosa, misericordiosa. Também é para nós manter a chama viva, acesa, saber que somos fruto da bondade e misericórdia do Senhor. Isto é a morte de Jesus. Qual dia que Jesus morreu? Ele morreu na sexta-feira, véspera do Shabaton, ou Shabatov, ou Shabatá, ou Shabat, Shalom. Por que véspera do sábado? Porque no sábado não realizaria nenhuma obra, só os preparativos para os Pessage, que o domingo seria o dia do Pessage. Então, Lucas 23, 44 vai nos revelar qual foi a hora que Jesus morreu. Qual horas que ele morreu? Olha que curiosidade, era quase a hora sexta. Houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo o sol. Versículo 45, rasgou-se o véu do templo ao meio, e com grande voz Jesus clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é em aramaico, né? Agora ele clama: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, que significa está consumado. E havendo dito isto, expirou. Pai, Senhor, irmã Silvanete, minha tia, ali de Minas Gerais. A hora, ele começa a sua crucificação, hora sexta, e vai até hora nona. Vamos entender um pouco o período de hora e períodos do dia e noite judaica para você entender. Isso aqui é um estudo aprofundado que nós estamos trazendo juntamente com vocês. O dia judaico começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde. Ou seja, para nós 6 horas da manhã às 18 horas da tarde. 6 horas da manhã é a primeira hora do dia. 9 horas da manhã é a terceira hora para nós. A meio-dia é a sexta hora para os judeus. Às 15 horas, às 3 horas da tarde é a hora nona. E às 18 horas é 12ª hora. Então o dia era composto para os judeus de 12 horas. Já a noite ela começa às 6 horas da tarde, que é 18 horas para nós. Divide-se em 4 vigílias. A noite é dividida em 4 vigílias, em 3 horas cada. Primeira vigília às 6 horas da tarde até às 9 horas da noite, ou seja, às 18 horas até às 21 horas. Segunda vigília, das 21 horas até às 0 horas. Terceira vigília, das 0 horas até às 3 horas da madrugada. Quarta vigília, 3 horas da madrugada até às 6 horas da manhã, ou romper do aurora.
Deus abençoe minha cunhada Denise Gomes. Deus abençoe Thalita, minha sobrinha. Então, esses são horários. Se Jesus morreu, ele foi crucificado na hora sexta, é meio-dia. Se ele morre, pastor Wesley Paula, Deus abençoe, um mestre por excelência. E nós temos aqui, se ele morreu, a hora nona é 3 horas da tarde, dividindo, aqui explicando detalhadamente, horas, dia, vigílias da noite. Meu irmão Antônio Martins, Deus abençoe, meu amigo. Então, entendendo isso, nós estamos aqui, estamos expondo alguns pontos importantes. Por exemplo, amanhã eu vou falar sobre o teu sábado. Pode estar demorando, mas o teu domingo está chegando. Né? Até quero convidar você a assistir no YouTube, eu tenho um canal, o Osés Vieira da Silva, tem mensagens curtas, 10 minutos, com palavras assim, rápidas, né? Mais objetivas. Aqui nós dedicamos mais tempo ao ensino, ao aprendizado. Agora, uma pergunta que sempre é recorrente, algumas pessoas nos fazem. Por que foi tão rápida a morte de Jesus, visto que no costume romano, uma morte por crucificação duraria até 1 semana? Por que a morte de Jesus foi tão rápida? Por que ela foi tão lenta? Aliás, rápida, sendo que seria tão lenta em outras situações. Era a véspera da Páscoa, a Bíblia diz que não poderia deixar os corpos ali pendurados. Seria um vitupério à lei ou à tradição judaica. Interessante, eles tinham zelo pela lei, mas não tiveram zelo em matar o Filho de Deus. Você viu como a religião nos torna cegos? Por isso que temos que ler a palavra de Deus com a mente de Cristo, do amor, do Evangelho.